Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje, a nossa live. Agradeço 644 mil inscritos, aumentou, viu? Muito obrigado, graças a vocês, né, que entendem o canal, a perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição de 1988, que ela sempre está aqui ao lado, tá? Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas? Indique o canal, então, a uma amiga. Uma amiga é muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, que são o sininho, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós postamos hoje uma excelente entrevista com o Felipe Salto, que está aqui, muito boa, que ele é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Faz uma análise cuidadosa de toda a situação econômica que nós estamos vendo, que é extremamente preocupante. Ele é um analista, conhece muito bem o orçamento da União, um dos maiores especialistas sobre o orçamento da União aqui do Brasil. Vale a pena vocês assistirem. E temos várias programadas entrevistas que agora que vão entrar no final de semana, né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br e tal, né? Esqueci uma coisa importante. Hoje, doutora, que hoje ainda tem Jornal da Cultura, acabei me embaralhando, esqueci do clube. O clube de membros, um negócio muito legal que nós estamos criando, super bacana. Basta vocês clicar, seja membro, clique ali, que tem todas as informações. Negócio muito bacana, muito legal, um conteúdo exclusivo que a gente produz para o clube de membros. Inclusive, agora estamos aí para postar daqui a pouco, daqui a alguns dias, comentando Round Six, aquela série coreana, né, que está fazendo enorme sucesso aí na Netflix. Vai ter um conteúdo exclusivo bem bacana, bem legal. Cliquem ali que vocês têm todas as informações, tá? Vamos lá, então. Lendo todo o noticiário do dia, muito preocupado com as coisas que estão ocorrendo. Mas antes, vamos colocar um ponto importante. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu aí a retorno ao Brasil, a deportação e a prisão de um blogueiro, de um elemento aí bolsonarista, um chamado blogueiro bolsonarista, né? São pessoas que eu não entendo como é que sobrevivem, sinceramente, como é que tem dinheiro para viajar, como é que ficam lá, quem paga as despesas do Brasil, quem paga as despesas dos Estados Unidos, eu não sei, não é tão fácil, né? É tudo tão fácil. Lembra da Sara Geromini? Aquela que morava numa mansão em Brasília? Esse aí parece que morava numa mansão também, não sei, nem me interessa, é um elemento. Ela é um elemento também, essa Geromini. Lembra, ela chegava nas manifestações, né? Lembra dos 300 do Brasil? Não era de Esparta, era do Brasil, era Geromini. Onde está Geromini? Né? Me lembrei, parece 1985. Onde está você, Franco Montoro? Lembra? Os mais antigos, de um dia eu conto melhor essa história. Mas cadê Geromini? Onde está Geromini? E ela tinha motorista particular, e quando ela chegava à manifestação, a Geromini, que não era qualquer uma, o motorista descia, abria a porta de trás e vinha líder, a Geromini e tal, sumiu. Quem pagava isso? Quem pagava o motorista, o carro, a gasolina, o combustível, o IPVA? Quem pagava a casa, a comida? Eu não sei, as passagens aéreas, né? São os nazifascistas, os nazistas, os empresários nazistas que sustentam essa horda, né? Que vai logo, logo, espero, tendo justiça, vai terminar todo mundo na cadeia, começar pelo chefe da Orcrem, o Jair Bolsonaro. Bem, então essa é uma notícia importante. E por quê? Porque agora as fake news vão se espalhar pela internet, financiado pelas offshores. Esqueceram, né? Eu não esqueci. Lembra os milionários que escondem dinheiro lá fora, não pagam impostos, etc. Tal, né? Lembrar de Paulo Guedes. Paulo Guedes sumiu, puxou o carro, como se falava no passado, caiu fora para os Estados Unidos. Só deu 2 brevíssimas entrevistas que respondeu em inglês, porque afinal é o Paulo Guedes, é o gênio da raça, é o Pacheco. E esqueceram do offshore dele. E dos outros? E daquela turmaiada, daquela quadrilha? Onde está aquela quadrilha toda, né? Esqueceram do assunto, ninguém mais fala. Mas aqui, a nossa arma é o que a memória guarda, não é isso?
nós vamos sempre lembrar E esses aí, com esse dinheiro lá fora, é que financiam a quadrilha bolsonarista, as fake news e todo esse esquema que está sendo muito bem investigado, pelo que se sabe, no Supremo Tribunal Federal, sob a coordenação do ministro Alexandre de Moraes. Então, aguardem que vai ter um bombardeio, vão xingar o ministro, vão ameaçar de morte, vão chamar de Xandão, como fala o Roberto Jefferson, que é uma pessoa impoluta, lembra? Era assim com o Lula. Lembra que o Lula disse em 2005? Eu não esqueci, porque a minha arma é o que a memória guarda. Eu daria por Roberto Jefferson um cheque em branco. Na época usava cheque. Hoje fala cheque para os mais novos, nem sabe o que é. Né? Mas era isso. E ele defendendo Lula na CPI e depois na comissão de ética, dizendo uma lágrima caiu quando eu disse, presidente, o senhor está sendo enganado. Ele é um homem de honra. Aí ele se dirigiu ao Jefferson, lembra-se? Zé Dirceu, saia, fez tudo aquilo, tal, né? Defendi o Lula, até eu mesmo que agora xinga, agride um ministro do Supremo Tribunal Federal e defende o nazista Bolsonaro. Guardem que eles vão fazer um barulhão na internet e vão mentir, injuriar, caluniar, difamar, tal. Bem, a questão que se coloca, deixando essa notícia de lado, é gravíssima, mas haja grave situação econômica. A situação está terrível, 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 como nós já tínhamos anunciado. Né? A conjunção de várias crises. Nós já tínhamos cantado essa bola e quem nos acompanha sabe muito bem disso. Bem, de um lado, estou citando aqui a Folha de São Paulo, ele foi ao Nordeste e resolveu lá dissertar outra vez com o negacionismo. Ele foi indiciado por vários crimes, um deles em relação à saúde pública, né? E ele voltou a dizer que ele foi acometido pela Covid, tomou hidroxicloroquina e no dia seguinte estava bom. Será que é porque é barato? Ou seja, aquela velha história dos criminosos, por isso que ele desejava a sua morte, a minha morte, a nossa morte, né? Que diz que então era tudo uma invenção dos laboratórios para ganhar dinheiro com vacina. Ele continua no mesmo lugar. E não vê o óbvio, Lulante, que conforme aumentou o número de vacinação, caiu rapidamente o número de infectados e os óbitos, ou seja, mostrando que a ação da vacina é fundamental, é condição sine qua non para o enfrentamento da pandemia, além daquelas outras medidas, distanciamento, utilização de máscara, álcool gel, etc. Né? Então, isso aí já é sabido. Ele continua, portanto, cometendo crime, repetidamente. Por isso que ele vai terminar isso, pode ficar tranquilo. Ele é bom, ele já se acostumando com o Bangu 8, que ele vai terminar na cadeia, é um criminoso, como nós sabemos. Tal. Então, ele foi lá, falou um monte de bobagem, né? No Nordeste, acompanhado, inclusive, do ministro da Saúde, que eu não sei se ele é ministro da Saúde ou candidato ao governo da Paraíba, que disse, olha que frase bonita, que lindo, né? Que homem bom também, né? É um Cincinnatus, né? Que ele nem sabe quem é. O governo conservador tem compromisso com a inocência das crianças nas escolas. Ele acha que o Bolsonaro é conservador. Conservador, eu dei exemplo ontem, é o Winston Churchill. Ele é nazista. Eu preciso avisar o Queiroga, ou o Quiroga, como queiram chamá-lo. E nós sabemos disso. Tem compromisso com a dignidade da pessoa humana. Matou 600 mil pessoas. Não é nada, né? Vamos dizer. E tem compromisso com a liberdade. Defendendo o AI-5, é verdade. Ditadura, golpe militar. Tem toda a razão. Brilhante o Quiroga. Vou chamar ele de Quiroga. Aí o Quiroga continuou e disse o seguinte, se referindo a Jesus Cristo, comparando a Bolsonaro, que são iguais. Em nome de Jesus, Deus no comando. Né? Água é saúde, água é vida. Que gênio, Quiroga. Continua, água que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. Hoje, através das mãos do presidente Jair, e eles gostam de falar, Messias, Bolsonaro vai matar a sede do povo do sertão da Paraíba e do Nordeste. Brasil, só que faltou água na inauguração, mas também você não pode querer tudo, né? O pessoal é muito, muito pessimista, né? Muito pessimista, só faltou ter água. E ele, aproveitando também tudo isso, toda essa loucura do tal Auxílio Brasil, que é dos R$400, que não há de onde tirar esse dinheiro, não há fonte para isso. A questão não é a necessidade de recursos, mas primeiro é ter um programa de acompanhamento desses recursos, como é que eles saem, para quem, como vão, ter um pente fino, não igual ao auxílio emergencial, que veja no Exército quantos receberam, né?
quanta gente recebeu aquilo que não era para receber. Então, você tem um programa, tem o cadastro e tem o Bolsa Família. Mas não, ele vem com o tal de Auxílio Brasil, que é de R$ 400 de qualquer jeito, e agora, não satisfeito, ele gosta do número 400 por alguma razão, ele agora está querendo dar R$ 400 para os caminhoneiros de dezembro desse ano a dezembro do ano que vem. Ou seja, você, durante 12 meses, vai dar 4.800 a cada caminhoneiro, que deve custar em torno de 4 bilhões de reais. É isso. Ele começa a achar, é o chamado coronelismo miliciano. O que é o coronelismo miliciano? Não é o do Vitor Nunes Leal que está aqui. Não, do clássico. Não. É o novo coronelismo miliciano. Ele olha lá para as eleições e age como se ele fosse um deputado do baixo clero. Mas mais do que do baixo clero, ele é um miliciano, é um assassino. Nós estamos falando de um assassino que ocupa a presidência da República, né? Então, ele age da mesma forma em relação ao erário. E tem os reflexos imediatos. Bolsa desaba, dólar dispara, e lembrando também, por outro lado, inflação sobe, como não sei o quê, a confiança no Brasil cai, o risco Brasil aumenta, né? Os investidores estrangeiros pensam 2 vezes antes de pôr 1 centavo aqui, e os investidores nacionais pensam 10 vezes antes de iniciar um novo empreendimento. Por quê? Com instabilidade política gerada diariamente pelo presidente da República, problemas fiscais gravíssimos, porque não há de onde tirar esse dinheiro, né? Cria tensão política. É um reflexo direto na economia, como nós sabemos. E aí, por aí, a história segue, né, como é de conhecimento de todos. Então, isso daqui é de uma enorme irresponsabilidade. O que ele está querendo fazer, dentro da loucura dele, porque depois também ele teve em Pernambuco, fez a inauguração em Pernambuco e não havia uma gota de água. Mas isso é só detalhe. Você vai inaugurar a Jornada das Águas e não tem água. Lembrar aquela velha questão que eu disse do Machado de Assis. Lembra do ano passado? Citando Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas, em certo momento, diz: Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. E eu dizia aquilo fazendo referência ao auxílio emergencial, que aquela popularidade que ele adquiriu lá atrás, naquela conjuntura, tinha tempo de validade, que era o fim do auxílio emergencial, que vale destacar, o governo tinha colocado por R$ 200 e foi multiplicado por 3 pela Câmara dos Deputados, portanto, virou R$ 600. E era uma condição, um momento extremamente difícil para o Brasil e para o mundo. Muitos países adotaram políticas de algum tipo de compensação social, de alguma coisa que pudesse enfrentar os efeitos terríveis da pandemia. É bom lembrar que, em certo momento, o FMI chegou a estimar que o ano passado o Brasil teria uma recessão, seria a mais devastadora e a pior da história, de -9%. Em certo momento, eu falei -9%. Seria o fim do mundo. Graças ao auxílio emergencial e algumas outras medidas, né, adotadas fundamentalmente pelo Congresso Nacional, é que aquilo derrubou para algo muito alto, -4,1%, né, mas impediu uma tragédia social incrível e tal. Então, ele imagina que que tudo vai ocorrer, vai se repetir agora também. Por que agora, então, não dá os R$ 400? Aí vem o Lula, que não sabe do que diz. Por que não dá 600 tal? Olha as contas públicas, a situação é extremamente difícil. Você precisa ter planejamento nesse tipo de ação. Não é uma espécie de Haile Selassie, o imperador da Etiópia, né? Tem fotos na época, ele foi imperador, ele andava por Addis Abeba, a capital, e ficava jogando dinheiro para o ar. Tal. Não é assim, né? A coisa é necessário ter um certo cuidado. Nós somos um país, nós temos uma organização, uma estrutura de Estado, temos um orçamento, temos todas as formas de controle, Congresso Nacional, Tribunal de Contas, ação do Ministério Público, e por aí vai. E você precisa ter planejamento de como que você vai gastar, com quais objetivos, e ter mecanismos de controle, senão vira a casa da mãe Joana, né? E não tem nada. E ele está pensando só na eleição de outubro do ano que vem, dentro da sua visão de coronelismo miliciano. Ele é um miliciano, e a perspectiva dele é essa, né? De a qualquer preço achar que vai repetir o episódio da popularidade que tinha prazo de validade. Como eu cantei a bola e acertei mais uma vez, eu disse, do ano passado, repetir esse ano, só que a conjuntura econômica é outra, a conjuntura política é outra, né? E eleitoral é outra. E aí entra uma seguinte questão: ele quer ocultar com tudo isso o relatório da CPI. Aí
A questão é fundamental. Ele quer ocultar o relatório da CPI com toda essa história. É isso, né? E o impacto do relatório, que foi enorme ontem e que continuará, porque ele vai ser aprovado no dia 26, terça-feira que vem, e aí vai se espalhar, porque eles vão aos estados, a comissão, depois vai à AIA. Isso aí é muito, 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 muito importante. Então, ele quer ocultar tudo isso e continuar a ter preferência no noticiário político, essas medidas feitas a esmo, sem planejamento, sem origem, de onde vai vir o dinheiro, de absoluta irresponsabilidade. Aí vem a pergunta, claro, aquela pergunta de $1 milhão. E o Paulo Guedes nessa história, o gênio da raça, o poço de Ipiranga, o homem que ia dar todas as soluções ao Brasil? Eu falava o quê? É o Pacheco do Essa de Queiroz, é igualzinho, não tem nada, ali é uma enganação. Né? Lembra, Pacheco, seu imenso talento, que outro dia até li aqui, prometi, depois de tanto tempo, mas li o Essa de Queiroz? É isso. Né? Lembra que a Faria dizia, assim, a boca pequena, eles uns falaram para mim, o Bolsonaro é idiota, não estamos nem aí com o Bolsonaro, temos o Paulo Guedes. Mas eu falava, mas o Paulo, porque ele na Bolsa. Bem, para ganhar dinheiro na Bolsa, precisa ser um grande economista, precisa ser um bom especulador. E pior, ele não queria ser ministro da Fazenda, mas da Economia, agregando inúmeros ministérios numa pasta só, que já era complexa sendo o Ministério da Fazenda. Imagina associando, naquele momento, planejamento, trabalho, indústria, comércio, etc. Ficava uma loucura daquela, né? Você inchava aquela pasta, né? Mas ia ser um super ministro, porque ele era um gênio. E eu dizia, olha, não é bem assim o que acontece. O caos gerou, bolsa caiu, dólar disparou, a inflação continua subindo, o risco Brasil subindo, dinheiro estrangeiro aqui vai pensar duas vezes, temos problemas comerciais com a China, vide o episódio da carne, né, algo que nós já tínhamos cantado bola lá atrás, se tiver qualquer problema com exportação brasileira para a China vai olhar duas vezes para a mercadoria brasileira. Opa, tem problema sanitário, vamos esperar, isso é compra de outro. Não é como os bobalhões aqui dizia, mas o Brasil alimenta o mundo. Você acha que só o Brasil produz milho, soja, por exemplo, carne? Será que minério de ferro só vem do Brasil? Você não pode comprar de outro lugar? Que o Brasil tem monopólio? Calcular! Não é assim. E a China tem outros fornecedores e tem suas reservas estratégicas, não é verdade? E tem algo que eu já cantei a bola na África Negra, do desenvolvimento em vários países de atividades agrícolas, em especial produzindo commodities, para a China, com capital chinês. Né? Então, essa história de que, não, como se o Brasil tivesse o monopólio de tudo, e vai ter um reflexo direto aqui, aguarde. O tratamento dado, que de uma forma criminosa, ao governo chinês, ao embaixador chinês, vai ter um preço. Vai ter um preço, porque é inacreditável o que o governo Bolsonaro fez. E jogando, claro, e jogando contra os interesses nacionais do Brasil. Jogando contra os interesses nacionais do Brasil. Então, o cenário que está sendo desenhado aqui, né, que eu fui listando aqui para vocês, por exemplo, a manobra que muda teto de gastos, de acordo com a Folha, abriria mais de 80 bi no orçamento em ano eleitoral. Isso daqui é tudo picaretagem, a gente sabe que isso aqui o auxílio diesel é palhaçada, os caminhoneiros dizem que não estão nem aí. Em suma, o retrato dado aqui é extremamente preocupante. E por quê? Nós estamos chegando numa situação que isso não vai esconder. Os caminhoneiros estão falando em greve dia 1 de novembro. Isso aqui não vai esconder alguns pontos essenciais da situação do jeito. Primeiro, a pandemia. Ele quer, que são 9 crimes atribuídos a ele, e a quadrilha são inúmeros, né? São dezenas de quadrilheiros bolsonaristas que são indiciados pela CPI, criminosos de todos os tipos. Né? O que vai aparecer nessa conjuntura, o que está presente, é o seguinte: ele quer desviar o assunto, não vai desviar. A pandemia continua presente e os seus efeitos. A pandemia não terminou, viu? Parece que para muitos ela já terminou. A pandemia está aí. E pior, os efeitos da pandemia que têm de ser enfrentados, e esse governo não planejou nada para 2022 sobre os efeitos da pandemia. Ampliação da vacinação, estabelecer um programa para aqueles que sobreviveram da pandemia, mas estão levando sequelas para toda a vida. O que fazer, como fazer, recursos, nada disso. E esse é um problema que vai estar presente, não adianta esconder, porque são milhões.
e vão levar isso para toda a vida, além dos 600 mil mortos e de questões que envolvem os 600 mil mortos, dos órfãos e por aí vai. Então, não adianta, isso vai estar presente. Por outro lado, a questão econômica vai se agravar. A inflação de alimentos, a inflação de combustíveis, nada indica que a política criminosa da Petrobras vai ser alterada, porque o general que está lá está, assim, ganhando 260 mil reais por mês. Não são 12 salários, não, hein? E nem 13, algumas vezes eles ganham 14, 15, 260 mil. Ele vai dizer, o general, eu acredito, general, que é uma missão de Caxias, né? Eu gosto quando eles falam, é uma missão, e aí se referem ao Caxias, patrono do Exército, só para explicar. E é engraçado, porque a grande figura do século XIX, do Exército brasileiro, não era Caxias, mas era Osório, né? É interessante quando se sobrepõe um liberal, Osório, Caxias conservador, e aí tem uma série de coisas que um dia nós podemos até conversar dessa construção do mito Caxias do patrono. Não é que o Caxias não teve presença na história política brasileira, é evidente que teve, em inúmeros momentos, assim como seu pai, né? Do Duque de Caxias, entenda-se, né? Mas essa é uma história interessante de tratar. Mas o Caxias não tem nada a ver com a história, com o general. O general vai falar que Caxias só para tentar dar uma legitimidade à sua ação. 260 mil reais. Você acha que ele está preocupado com o preço do óleo diesel, da gasolina, do botijão de gás, que hoje as pessoas, né, não cozinham porque estão cozinhando a lenha ou com carvão vegetal, porque não tem 130 reais um botijão de gás. Mas o presidente da Petrobras, que general brilhante, será um gênio da raça, hein? Ele falou, não vou mexer no preço, isso é absurdo. Claro, ele ganha 260 mil reais, ele não está nem aí. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar um botijão de gás, com 260 mil reais por mês, quantos botijões de gás ele não compra? Ele pode criar uma distribuidora, né? Então, isso é só para ver a qualidade dessa caterva, porque esse general faz parte da caterva, da Orcrim, é da caterva, né? Porque ele estava em Itaipu antes, né? Ganhando fortunas em Itaipu também. Agora está dando fortunas na Petrobras. Que vergonha para o Exército Brasileiro, hein, general Paulo Sérgio? Vi que o senhor recebeu o ministro da Suprema Corte, serviu maracujá e depois andou tomando uísque, etc. Tal. Não adianta esconder, é uma vergonha para o Exército tudo isso. É uma vergonha ter na Petrobras um general desse, e pior, o Pazuello, que fez o Ministério da Saúde, o vagabundo do Pazuello, que ele é vagabundo, né, que matou 250 mil pessoas, ele está onde hoje? Está lá no Palácio do Planalto sem trabalhar, mas com motorista particular, carro oficial, carro blindado, e morando de graça no hotel de trânsito das Forças Armadas, que no Brasil é permanente, porque ele tem de morar lá, o Pazuello, aquela figura, até fica a figura patética do Pazuello, né? Como figura, uma coisa grotesca tal. Mas é isso. Então, o que vai ser criado? A situação que eu tinha cantado a bola aqui. Você tem esse caos da saúde, tem esse caos econômico, que tem uma relação direta com a questão social, porque o Brasil vai explodir, porque não pensa que as pessoas vai chegar uma hora que vão se cansar de comer no caminhão de lixo, vão se cansar, e de lutar por ossos, como cachorros, vão cansar. E aí? Vai chegar uma hora que isso aqui vai explodir. Por outro lado, tem a situação política. Achar que o governo tem controle, ou que essas maracutaias vai contar com o apoio da maioria dos congressistas, que vai aprovar PEC, porque, no caso do orçamento, se estourar o teto, a discussão do teto é outra coisa, nós poderíamos discutir, tal, mas o teto está na Constituição, essa que é a questão. E se você fura o teto, é crime de responsabilidade, está na Constituição. Se você é contra o teto, então muda a Constituição, isso é uma outra história. Então, a coisa toda, nós estamos caminhando para uma crise política também. Então, você tem a crise sanitária, que continua, você tem a crise econômica cada vez mais grave, a crise política explodindo uma crise social. Qual é a saída dele? Criar uma crise institucional, ou seja, desviar tudo isso e atacar o Congresso Nacional e atacar o Supremo Tribunal Federal. E aí tem o inquérito das fake news que está sendo desenvolvido, inclusive esse elemento bolsonarista está sendo preso nos Estados Unidos, tem a ver com as fake news. Aí esse inquérito vai estar avançando. Então vocês imaginam no momento que nós tivemos tudo isso junto, e teremos, no mesmo momento, nas mesmas 24 horas do dia, o que vai acontecer com o Brasil. E para piorar, começa o ano, é um ano eleitoral. Ou seja, o cenário, portanto, é de caos, que ele justamente queria. Lá atrás eu já tinha falado que ele planejava o caos,
Vejam aí, pode olhar no nosso arquivo do canal, vocês vão encontrar, ele planejava o caos. Então, na hora que você associa tudo isso, teremos um 2022 como ele quer. Caos e guerra civil. Consequência, ensanguentar o processo eleitoral, impedir que o povo livremente possa escolher um bom presidente da República, que tem um bom projeto para, a partir de 1º de janeiro de 2023, levar o Brasil para o bom caminho, para o caminho do desenvolvimento, da paz, da boa discussão, da democracia e das liberdades, saindo do nazismo, do Bolsonaro e de sua quadrilha que destrói o Estado brasileiro. Então, perceba, ele tinha um projeto, matar 600 mil. Ele queria a nossa morte, a sua, a minha, a nossa. Conseguiu. E está matando mais. Veja que a média diária ainda é alta. Claro que é muito mais baixa do que do ápice da pandemia no Brasil, mas ainda é muito alta. O plano dele é concluir o caos econômico, crise política, crise institucional, e aí salve-se quem puder. É isso que ele quer. A questão é se nós, utilizando do que determina a Constituição, com todo o material produzido pela CPI da pandemia, o brilhante relatório que será aprovado no dia 26, assistiremos tudo isso passivamente ou agiremos como brasileiros, né? Aquela história, aí sim, precisa falar para o generalzinho que está aí na Petrobras, ou a turma do alto comando, lembrar aquele que disse, em certo momento, lá no Paraguai, sigam todos os que forem brasileiros, né? Aí sim, aí que vai ser a grande questão. Que eles acham que nem sabem quem são, dá dó, dá vergonha dessa turma que está aí apoiando esses militares que apoiam esse governo nazista. Vergonha eterna, eterna para as Forças Armadas brasileiras, eterna, né? Eu sei que muitos são contra, mas a maioria do alto comando, né, e o comandante do Exército apoia com entusiasmo, e são centenas de oficiais que estão na mamata, mamando nas tetas do Estado. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 644 mil inscritos, pô, muito obrigado, aumentou, muito obrigado mesmo. E eu sempre digo, indique o canal com essa perspectiva que nós temos, sempre, de uma leitura diferente do que você encontra por aí, sempre trabalhando muito com a história, com as reflexões, com os pensadores do Brasil. Indique o canal a uma amiga, é muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, coloque like no que vocês gostaram, utilize como vocês fazem bem a página dos comentários, e lá no sininho, clique, porque avisa as novas postagens, né, que nós vamos colocando, e teremos várias, inclusive, agora no final da semana. Lembro também que nós criamos o clube, uma coisa que eu estou gostando muito de fazer, que é o clube de membros. O que é o clube de membros? A gente vai produzindo um material exclusivo e vai postando durante o mês no clube. Cliquem lá, tem todas as informações, tem 2 formas de vocês fazerem parte do clube de membros, é algo muito legal, muito bacana e muito simples, né? Dentro da perspectiva nossa do jornalismo independente, que tem compromisso com a República e com a Constituição de 88. Lembro que no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Eu tinha esquecido de falar no início, mas lembro agora aqui como ponto final. Se vocês quiserem, aí já numa outra perspectiva, lá o Instagram da minha mulher é bem bacana, bem legal, tem umas dicas bem interessantes ali, que é o @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã, então. Até!